Bom dia, queridos. Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Para mim é gratificante caminhar com vocês, conhecer mais de perto Paulo e Laís, Paulão, né? Mas enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Vocês estão estudando sobre o Credo dos Apóstolos, desde agosto aproximadamente. E durante esses 4 meses vocês aprenderam assuntos relevantes que fazem parte da tradição cristã. Afinal de contas, a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa com base na própria palavra de Deus. Uma igreja saudável, obviamente, é aquela igreja que confessa as doutrinas cristãs. Hoje nós estudaremos sobre o tema no perdão dos pecados. Entretanto, para nós compreendermos de fato esse tema tão importante, é preciso ter em mente 2 coisas. A primeira delas, o que é pecado? E a segunda, o que é perdão? Por que entender essas 2 coisas é extremamente importante? Foi dito que uma igreja saudável é uma igreja que acredita, que ensina e que confessa com base na palavra de Deus. O Credo dos Apóstolos nos ensina que nós somos perdoados. E o perdão dos pecados, ele vem após a confissão de fé na pessoa de Jesus Cristo. O perdão está próximo do centro de tudo o que é cristão, podemos dizer assim. Caso vocês tenham se atentado, a oração do Pai Nosso começa dizendo que o perdão perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O pecado trouxe consequências e nós precisamos reconhecer a nossa necessidade do perdão de Deus. Sendo assim, para entendermos a profundidade do pecado e do perdão, eu quero refletir com vocês em Lucas, capítulo 15, versos 28 ao 32. Por favor, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 15, versos 28 ao 32. Lucas, capítulo 15, versos 28 ao 32. Diz o texto: O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta é a palavra de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, ó Pai, pela semana. Te agradecemos pelas dádivas que o Senhor nos deu durante esses dias. O alimento, a água, o ar, são tudo prova da tua dádiva. E Pai, somos tuas ovelhas e precisamos ouvir a tua voz. Acalma os nossos corações e não permita, ó Pai, que ansiedades reinem no nosso coração, mas, ó Pai, que nós ouça a tua voz, que é suave. Comunique verdades aos nossos corações, ó Pai, que à medida que o texto estiver sendo exposto, que o teu nome seja glorificado e a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. O pecado trouxe consequências sérias para a humanidade. Após a entrada do pecado em Gênesis capítulo 13, é visto que houve 3 rupturas. E essas rupturas são consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Após a entrada do pecado, Adão, ele olhou para si
e viu que estava nu e fugiu. Ele sentiu vergonha do que viu. O pecado afetou a maneira como a humanidade olha para si. O pecado afetou a maneira como nós nos enxergamos. A humanidade, então, olha para si e não gosta daquilo que enxerga. Você olha para o espelho e o espelho é uma prova daquilo que você está olhando. Você não gosta. O pecado afeta a maneira como você se enxerga. E também o pecado afetou a maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Pois o próprio Adão culpou Eva ao dizer em Gênesis, capítulo 3, verso 12, foi a mulher. Adão, ele jogou a culpa no próximo, e esse próximo era sua própria esposa. O pecado afetou a maneira como a humanidade se relaciona com o próximo, porque a humanidade vive culpando os outros, como se ela fosse a santidade em pessoa. O próprio pecado afetou a nossa comunhão com Deus. O próprio Deus descia ao jardim sem perguntar, e muito menos pedia permissão. O próprio Adão jogou a culpa em Deus, ao dizer, em Gênesis capítulo 3, no próprio verso 12, foi a mulher que me deste, ou algumas traduções, foi a mulher que tu me deste. Adão não apenas jogou a culpa em sua esposa, mas jogou a culpa no próprio Deus. Simplesmente pelo fato de Adão se esconder, já é uma implícita admissão da culpa. Após o pecado, a humanidade ouve a palavra de Deus e distorce tudo. Adão ouviu a voz de Deus e distorceu. É isso que o pecado faz. Ele faz com que a humanidade deturpe a própria palavra de Deus. O jardim, que antes oferecia um ambiente de intimidade e repouso com Deus, agora ele é transformado em um lugar de culpa e esconderijo. Afinal de contas, não foi o jardim que deixou de ser perfeito para Adão e Eva, mas foi Adão e Eva que deixaram de ser perfeitos para o jardim. Não foi Deus que deixou de ser fiel para Adão e Eva, foi Adão e Eva que deixaram de ser perfeitos para com Deus. Adão culpa a Deus. O pecado afetou o relacionamento com Deus, porque aquilo que era um ambiente de paz, agora é um ambiente de guerra. Aquilo que era para ser um ambiente de paz entre o homem com a sua esposa, agora vira um ambiente de guerra, porque esquece a toalha na cama. De acordo com o texto, é visto que Adão pegou folhinhas para tampar a sua própria nudez. A culpa faz com que as pessoas procurem resolver o problema com os seus próprios esforços, ou com as suas próprias obras. Ou, conforme o velho ditado, preciso tapar o sol com a peneira. Deus, Ele é tão amoroso e gracioso, que Ele fez o primeiro sacrifício, que foi tirar a pele de um animal. E isso significava que, ou Ele estava mostrando para Adão e Eva, que eles entendessem que a culpa deles seria perdoada através de Deus, e não através das suas obras, dos seus esforços. O perdão dos pecados era por meio de sacrifícios e não por meio de folhinhas. O lindo no texto de Gênesis é ver que Deus disse: onde estás, Adão? Por que Deus perguntou para Adão onde ele estava, sendo que o próprio Deus sabia? Quando Deus dirigiu a sua palavra a Adão, a ideia é que a própria palavra dita por Deus fez com que Adão olhasse para a sua própria sujeira, olhasse para a sua própria vergonha e fugisse. Adão ouviu os passos de Deus e corre. Por causa do pecado, os relacionamentos que eram marcados pela intimidade, agora são marcados pela adversidade. A humanidade culpa o próximo e a humanidade culpa o próprio Deus.
Vimos que o pecado é uma afronta. Mas e o perdão? Qual é a importância do perdão? Nesse texto de Lucas é visto a beleza do perdão. Lucas capítulo 15, ele inicia mostrando que os publicanos e os pecadores, eles estavam reunidos para ouvir a pessoa de Jesus Cristo. Publicanos e pecadores eram as classes sociais de pessoas mais desprezadas no mundo antigo. Os publicanos eram pessoas odiadas, eram um grupo de pessoas falsas. Os publicanos, eles podiam e tinham uma certa autoridade de revistar as pessoas para garantir que ela não estava escondendo dinheiro algum. Batiam em mulheres e provavelmente até espancavam mulheres idosas, simplesmente para saber onde os filhos delas estavam por causa do dinheiro. Publicano era uma raça odiada. Um grupo de pessoas classificadas como pecadores se refere não apenas aos verdadeiros perversos, mas inclui judeus que não seguiram as regras da Torá. Esses grupos de pessoas eram desprezados no mundo antigo. Ficar perto desse povo significava estar impuro. É visto no texto que os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus porque ele comia com os publicanos e os pecadores. E no mundo antigo, comer com alguém significava estabelecer reconciliação e comunhão. Fazer parte da mesa de alguém no momento da refeição significava reconciliação e comunhão. E os fariseus, ao olharem isso, e inclusive os mestres da lei, o criticavam pelo simples fato de Jesus estar com esse grupo. Então, Jesus conta uma parábola. Parábolas servem para direcionar os olhares dos seus ouvintes. Parábolas servem para exigir reações dos seus ouvintes. Eles abordam situações cotidianas. Jesus está sendo didático com os fariseus e com os mestres da lei. E para isso, ele conta 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Nessa parábola do filho pródigo, é uma parábola com ecos de Gênesis. É a história de Israel, pois é visto em Gênesis que Adão tinha 2 filhos, Caim e Abel. Mas Deus aceita a oferta de Abel e não de Caim. E isso trouxe ira para Caim. Da mesma forma que o filho mais velho nessa parábola, Deus escolhe Isaac e não Ismael. Deus escolhe Jacó e não Esaú. Deus escolhe a própria nação de Israel e não as outras nações. Israel tem histórias de um pai que tem 2 filhos e Deus aceita a oferta do mais novo. Jesus, ele está recontando histórias do próprio povo de Israel, pois os fariseus amavam se orgulhar da história deles. Afinal de contas, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez cair maná do céu, Deus livrava o povo constantemente, Deus deu o templo para esse povo. E os fariseus amavam se orgulhar dessa história. O exemplo muito claro para isso é a genealogia de Mateus. Ler genealogias parece algo um pouco sem sentido, mas para o povo judeu isso era muito importante, porque isso significava história. Na genealogia de Mateus, nós temos histórias sendo contadas. Para a cultura antiga, genealogia era importante. E Mateus, ele organiza os nomes de forma intencionada. Nomes têm importância para o povo. Mateus não precisou dizer Abraão gerou Isaac e a história de Isaac é essa. Não. Ele somente colocou o nome,
pois o próprio nome já tem uma história por trás. E os fariseus adoravam se orgulhar na história deles, mas na própria história deles tem sujeira. Nessa genealogia tem o nome de 4 mulheres. Tamar é visto no texto de Gênesis, capítulo 38, verso 15. Judá, seu sogro, quando viu, pensou que era uma prostituta. Raabe, conhecida como uma prostituta de Jericó. Ruth não fazia parte do povo de Israel. Em outras palavras, era uma moabita. E Betseba, ou Batseba, deitou-se com Davi, adultério. Primeiro, na genealogia, não podia colocar nome de mulheres. E em segundo lugar, essas mulheres não eram quaisquer mulheres. Mateus está contando a história desse povo e mostrando que a história deles tem pecado. Mas Jesus limpará essa sujeira de vocês, derramando o seu sangue na cruz. Nessa parábola é visto que o filho mais novo decide sair de casa e viver por conta própria. Quando o filho mais novo pede a herança para o pai, ele estava forçando o pai a dividir uma herança que não era o momento ainda, pois o pai ainda estava vivo. E de acordo com a própria cultura da época, isso era pedir morte para o pai. Ele estava privando o próprio pai de seu próprio padrão de vida. Ele estava trazendo vergonha para o pai diante da própria comunidade como um todo. O jovem mais novo estava dizendo para a comunidade que o seu pai era tão bom quanto morto. E ele não se importava mais com o próprio pai. Os fariseus, ao ouvirem isso, ao ouvirem a parábola sendo contada por Jesus Cristo, eles pensavam o seguinte: esse filho está insultando o pai em público. Ele merece apanhar e merece ser expulso da família, sem direito a nada. Mas o pai não expulsa, e muito menos bate no filho. O pai dá herança. O foco da parábola é causar uma reação naqueles que estão ouvindo. Esse filho mais novo, ao sair da casa, gasta os seus bens irresponsavelmente. Após cair em si, ele decide voltar para a casa do pai. Quando o filho está chegando perto, algo extraordinário acontece na história. Os fariseus e os mestres da lei, eles eram bons de Bíblia, eram bons de lei, afinal de contas, eles tinham que saber os 613 preceitos da lei de cabeça. Todo judeu tinha que saber isso. De acordo com Deuteronômio, capítulo 21, versos 18 ao 21, afirma que os pais de um filho rebelde têm o direito de tê-lo apedrejado de modo a corrigir o próprio filho. E aqui eu não estou dando ênfase para você disciplinar esse filho, não é isso que eu estou dizendo. E é óbvio que essa punição raramente acontecia, mas lembre-se, a parábola serve para exigir uma reação dos seus ouvintes. Já que os fariseus eram bons de lei e bons de Bíblia, então eles precisavam reagir. O pai não bate no filho, e muito menos menospreza o filho. O pai viu o filho de longe e corre até ele, o abraça e o beija. Naquela cultura era indigno uma pessoa mais velha correr, mas o pai não se importa com a sua própria dignidade, mas ele se importa com o seu filho. Abraçar e beijar são sinais de reconciliação e perdão. Cristo, ele foi traído por um beijo que foi dado de Judas, mas por meio de um beijo também acontece a reconciliação. Essa atitude são sinais de perdão para um filho que insulta o pai e não estava preocupado com o amor do próprio pai. Nesse relato
é visto detalhes extremamente importantes. O pai pede a melhor roupa para o filho, significando uma restituição e provavelmente um retorno de sua autoridade. O anel significava que sua filiação estava sendo devolvida. As sandálias significavam um retorno de sua antiga riqueza. Afinal de contas, ele havia retornado sem nada. Ele retorna descalço, mas agora ele está sendo abraçado pelo próprio pai. E eu não quero me atentar ao filho mais novo, e sim ao filho mais velho, porque é no filho mais velho que é visto certas atitudes de um pecador que carece o perdão divino. No filho mais velho é visto comportamentos depravados. E em primeiro lugar, nós vemos que o filho mais velho insulta o pai publicamente. Veja comigo no texto, versos 28 e 29. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Lembre-se que a parábola serve para exigir uma reação dos seus ouvintes. É visto que o filho mais velho insultou o pai publicamente. Jesus conta essa parábola para romper realismos, para mostrar como anda o relacionamento de comunhão entre o homem com Deus. E os fariseus criticavam Jesus, e Jesus estava em público. O filho mais velho, ao ouvir as músicas e as danças, e após entender que isso estava acontecendo por causa do seu irmão mais novo, ele enche-se de ira e ele não quer entrar na casa. Seu pai sai, insiste com ele, e o que ele faz? Insulta o pai em público. Os fariseus é uma bela representação do irmão mais velho. O texto, ele é muito lindo ao enfatizar: olha. Essa expressão é chamar a atenção. É como se o filho mais velho estivesse dando uma ordem ao seu pai, dizendo: olha, veja. Ele queria que o pai olhasse o quê? Ele queria que o pai olhasse para o seu próprio ego, para as suas próprias obras, para os seus próprios esforços. O pecado cega tanto ao ponto de a pessoa não enxergar a comunhão existente com o próprio Deus. Esse filho mais velho, ele queria que o seu pai enxergasse o seu próprio comportamento depravado. O filho mais velho disse: eu tenho trabalhado como escravo, uma ação contínua. É visto em Gênesis que após a entrada do pecado, a humanidade ama muito mais o trabalho do que a própria família. O filho mais velho estava amando muito mais os seus afazeres e queria que o pai o recompensasse pelas suas obras. O pecado do filho mais velho era ser o escravo dos seus afazeres. O filho mais velho estava olhando para o seu próprio umbigo. Ele não desobedecia ao pai porque trabalhava. Ele não desobedecia o pai porque tinha um esforço. O esforço do trabalho era a marca da falta, da desobediência do filho mais velho. Ele queria que o pai olhasse para o seu esforço, para as suas próprias obras. Os fariseus se orgulhavam por serem o povo escolhido de Deus, e por ser o povo escolhido por Deus, então ele tem direito de olhar para mim. Eu sou o povo escolhido, eu sou o povo eleito. Olha para mim, Senhor. E não olha para os publicanos, não olha para os pecadores. Eu tenho feito tantas coisas, Pai.
e o Senhor não tem olhado para mim. Eu tenho obedecido ao Senhor e o Senhor não tem olhado para mim. Talvez o seu pecado não tenha sido insultar a Deus publicamente, mas tem sido insultar a Deus internamente, no seu íntimo, no seu particular. Talvez você tenha falado coisas desse tipo contra Deus. Eu tenho feito tantas coisas, Pai, olha para mim. Eu tenho dado ofertas, Pai, olha para mim. Eu tenho trabalhado tanto, olha para mim. Eu tenho orado todos os dias, jejuado, olha para mim. O fariseu e o publicano. O pecado do insulto talvez não seja publicamente, mas pode estar sendo internamente. Porque você pode estar querendo que Deus olhe para você através do seu esforço. A marca da obediência é através de uma ação contínua, né? A minha obediência é feita através das minhas realizações contínuas. A marca da sua obediência não é feita através de esforços, através de obras, mas através da cruz de Cristo. O pecado do filho mais velho é não reconhecer a presença do Pai, é não reconhecer que o Pai sempre esteve presente com ele. O pecado dele é ter em sua mente que os seus próprios esforços são os meios de ser o seu próprio Salvador. Ele é egocêntrico. Ele é egocêntrico porque ele não olha para o Pai, mas ele olha para os seus próprios afazeres. Os afazeres do filho mais velho são os meios de aprovação dele. Em outras palavras, é o Deus dele. Correr atrás da aprovação dos outros é fazer dos outros o seu próprio Deus. Enquanto você estiver querendo que Deus olhe para você por causa do seu jeito, por causa dos seus afazeres, então você é um idólatra das suas realizações. O texto diz: tenho trabalhado como um escravo. Veja comigo no texto, verso 29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Realmente, o pecado escraviza. Você é escravo do pecado porque ama muito mais os seus esforços do que a própria presença do Pai. A presença do Pai não é o suficiente, porque você ama aquilo que Ele tem para te dar, e não somente a presença do Pai. O seu relacionamento com Deus é baseado em quê? Em seus próprios esforços, ou na própria paz de saber que Cristo já fez tudo na cruz. É visto que o filho mais velho reagiu de uma forma com a atitude do pai, mas é visto que o pai também reagiu de uma forma com a fala do filho. Veja comigo no texto, verso 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Nesse verso é visto o amor do pai. O pai não brigou com o filho, e muito menos desprezou o filho. O pai fez com que o filho enxergasse outra coisa. O quê? Que ele é filho. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: filho, deixa eu corrigir a sua expectativa equivocada. Você está olhando muito mais para algo que te escraviza. Você está querendo algo que te escraviza, mas você não está olhando para aquilo que você já é, filho. Durante esses anos em que você esteve trabalhando, você simplesmente esteve olhando muito mais para as suas obras e não para a sua identidade. Sabe o que é belo na história de Jó? Que no final da vida dele,
o que mais foi importante é ver a face de Deus é o suficiente. Diz o texto de Jó 42, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó ouviu muito sobre Deus, mas em um momento de sua vida, ele experimentou algo de Deus com outra perspectiva. Ele viu a Deus. Talvez durante a sua caminhada, você tenha ouvido falar, mas é momento de ver o Pai. Ver é o suficiente. E como eu vejo Cristo, o Papai Império, ele disse que quando você abre a sua Bíblia, ela é como a manjedoura de Deus, a manjedoura, pois Cristo está deitado nela. Quer ver Cristo? Abra a sua Bíblia e sinta a paz da presença dele continuamente. Leia a Bíblia continuamente. Lembre-se que a parábola exige uma reação dos ouvidos. Cristo está direcionando os seus olhares para aquilo que é correto. Não olhe para os seus esforços ou aquilo que você tem gastado tanta energia. Isso não vale a pena. Olhe para a sua identidade em Cristo. Em Cristo você é filho. Em Cristo você tem uma identidade. Em Cristo você é abraçado. O pecado de Adão trouxe consequências, no qual Paulo, em Romanos, chama isso de morte. O salário do pecado é a morte. Porém, a morte de Cristo também trouxe consequências. No exato momento da morte de Cristo, a cortina se abre. A cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo foi rasgada de alto a baixo. De acordo com Mateus 27, verso 51. Por causa disso, conforme Hebreus 10, versículos 19 ao 23, é tido que acesso livre ao Pai. Através da morte de Cristo, nós temos acesso contínuo ao Pai. A minha identidade não é descrita por pecador, mas por filho. Você peca porque você adora isso. Você peca porque você ama isso. Você peca porque Cristo não é o suficiente. Ser perdoado por Deus é experimentar a adoção. É ser chamado filho. Ao invés de insultar o Pai com os seus próprios comportamentos, de fazer com que o Pai olhe mais para os seus afazeres, substitua o insulto pelo agradecimento de ser chamado filho. Substitua as palavras como: olhe para isso, faça isso, Deus, eu determino, eu revelo de mim mesmo, eu exijo, eu quero. Substitua isso pelo obrigado por ser chamado filho em Cristo. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me por insultá-lo na minha mente, na minha conduta, no meu casamento, na minha casa, com meu pai, com a minha mãe. Me perdoe. Mas obrigado por ser chamado filho em Cristo. Foi visto no texto o insulto publicamente, e foi visto o amor do Pai, mas é visto a causa da celebração. Veja comigo no texto, verso 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A ênfase do verso está na perdição. A característica de vida desse irmão mais novo era a morte e perdição. Muito interessante o pastor Paulo começar com Efésios 2. Eu fiquei feliz com isso. Nossa, que lindo. O pecado faz a pessoa viver uma vida perdida. O pecado faz você ter uma visão equivocada de Deus. O pecado faz você questionar tudo que está à sua volta. O pecado faz você questionar o próximo.
O pecado faz você insultar a Deus, faz você não reconhecer quem você é em Cristo. O pecado faz você estar perdido. Enquanto o filho mais velho estava tendo uma ação contínua em seus esforços, o filho mais novo tinha uma qualidade, uma descrição, ou aquilo que adjetivos chamam de característica. E a característica de vida do filho mais novo era a perdição, era uma vida perdida. O pecado faz você estar perdido. Lucas, ele tem a capacidade de uma escrita muito bela. A literatura judaica tem um estilo de contar uma história sem ter final, como por exemplo Jonas. Caso você se atente à história de Jonas, você observará que a história de Jonas não tem um final. Ela termina do nada. Lucas, sendo um belo escritor, ele se apropria desse estilo, pois é visto em Atos, que Atos também termina do nada. E aqui nessa parábola, também termina sem ter um final. Todos querem saber o que aconteceu com o filho mais velho, e até mesmo com os fariseus e os mestres da lei. Sabe qual que é o final da história? Não é a mudança após ouvir a história, mas é a mudança após ver a morte de Jesus na cruz. Nessa história, os filhos insultaram a dignidade do pai, mas esse é um texto sobre um pai maior e sobre um filho maior. O filho mais velho insulta o pai publicamente, mas é visto um filho maior aqui. Jesus morreu publicamente para você experimentar o abraço do pai. O filho mais novo voltou para casa sem nada e descalço, porque ele vivia uma vida perdida. Sem Cristo você não tem vida. Mas é visto um filho maior. Jesus morreu para você experimentar a reconciliação com o Pai. Perdoar é reconciliar. Cristo morreu para você saber o que é perdão. Eu não sei como tem sido sua semana e quais têm sido os seus insultos contra Deus. Não sei quais têm sido os insultos que ocorreram dentro de sua casa, os insultos com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com seu pai, com sua mãe. Mas substitua o insulto pelo perdão. Brigou essa semana? Peça perdão. Timothy Keller lhe diz algo fantástico. Quando nos iramos, devemos fazer uma pergunta: o que estou defendendo? Se fizermos isso, veremos quantas vezes estamos defendendo o nosso ego, o nosso orgulho, os nossos planos e nossa imagem. Que os insultos e os egos feridos sejam substituídos pelo perdão do Pai. Experimentar o perdão do Pai é abraçar o próximo sem remorso, porque você já foi perdoado pelo Pai em Cristo Jesus. Abraço. Pai, te agradecemos por isso. Pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos perdão por cometer coisas que te insultam. Nos ajude a melhorar. Forme o caráter dos seus filhos. Se nós precisamos pedir perdão a alguém, que nós ligue para essa pessoa ou mande uma mensagem e peça perdão. Porque o Senhor nos perdoou na cruz. O Senhor nos reconciliou na cruz. Se for para pedir perdão, que nós olhe para a cruz e peça, porque a cruz quebra o nosso ego. Nos abençoe, ó Pai, e nos dê mais de Ti. E a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração
e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós te pedimos, em nome de Cristo.